Programa Soluções Urgentes. Oferecimento Sandrin Imóveis Planejados. O melhor conceito em imóveis planejados de Cuiabá. É Containers, construtora modular sustentável. Sejam bem-vindos a mais um programa Soluções Urgentes. Esse programa que é sobre construção civil, da idealização à finalização, é aqui, você, telespectador, você consumidor, que vai encontrar aqui tudo sobre esse universo da construção. Pensou em construir do zero ou fazer uma pequena reforma ou de grande monta? É aqui que vocês vão encontrar empresas que vão trazer para você o que há de novidade, informações sobre cada produto e serviços que cada uma oferece. Lembrando que aqui a gente traz empresas de renome, empresas que estão comprometidas com você, telespectador, com você, cliente, para que daí sim vocês possam estar amparados dentro dessa jornada construtiva. E a empresa que nós vamos trazer hoje aqui é a Casa das Tintas, também com a indústria Max Vinil, que é uma indústria genuinamente mato-grossense, gente, isso que é bacana. E quem está representando aqui a Max Vinil e a Casa das Tintas é o Lauro Piala, que ele é gerente de marketing e produção, tanto da Casa das Tintas quanto da Max Vinil. Lauro, prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Lindomar, é uma satisfação enorme fazendo parte do programa, e eu até te comentei anteriormente, eu queria parabenizar aqui pelo cunho do programa, né? Nós sabemos que construção, independente da fase que você está, seja uma construção que você está partindo do zero, a uma reforma sempre tem muitos empecilhos e muitos desconhecimentos do que utilizar e de qual produto você usar para determinado nicho da obra, sempre tentando economizar, sempre tentando ter o melhor produto. E esse programa, eu andei assistindo todos os outros episódios, é muito bacana, sempre tira uma série de dúvidas para quem não tem conhecimento, para que possa utilizar dos melhores produtos, melhores equipamentos, sempre economizando. Exatamente, Lauro. Esse é o intuito do programa, que nós possamos levar esclarecimento a quem é leigo, às vezes, dentro desse universo. Uhum. Porque, igual você falou, tanto nós profissionais como vocês, lojistas, indústria, já é difícil para nós, porque para a cada dia dentro desse universo é um desafio. Exatamente. Porque as tecnologias, elas surgem muito rápidos em aprimoramento de produtos, tudo. Então, esse esclarecimento seu, que as empresas também trazem aqui, é que dá esse conforto para nós profissionais, arquitetos, designers, engenheiros, e também para o nosso telespectador, que é beneficiado com isso. Porque o nosso trabalho, tanto meu quanto o seu, é voltado para ele. Exatamente. Não é isso? E eu gostaria, Lauro, que você contasse um pouco da história, que é muito interessante, gente, porque de uma empresa surgiu, mas eu não vou falar, não, vou deixar o Lauro contar isso aí para vocês. Bom, Lindomar, eu vou contar a história, aproveitando que eu estou bem à vontade aqui no programa. Estou me sentindo em casa, basicamente. Maravilha. Bom, pessoal, a história da Max Vinil é um pouco curiosa, né? A história total da empresa, a história familiar, ela já tem completando aí aproximadamente 78 para 79 anos, onde lá na década de 20, né, a família Corvo, mais especificamente o seu João Barbuino, que é o patriarca, ele inicia uma empresa totalmente familiar, que naquela época era conhecida como uma empresa de secos e molhados, né? Produção, só um pouquinho, Lauro. Coloca para nós aí no site aí da nossa história, aí, por favor. Pode ir falando, tá, Lauro. Uma empresa de secos e molhados, que, para quem não tem conhecimento, era como se fosse uma espécie de mercearia com material de construção, com de tudo um pouco. Era, né? O que tinha na época. Era o que tinha na época. Era assim. Exatamente. Então, o que você precisava comprar, você ia nos secos e molhados. Então, você tinha desde materiais de construção até alimento, açougue, enfim, você tinha de tudo ali. E era a empresa familiar que atendia não só Cuiabá, mas boa parte do estado do Mato Grosso.
pensando que há 78 anos atrás não se tinha muita opção. Então, assim, Nossa. quando você tinha uma empresa que conseguia atender todos os nichos, era basicamente nela que você comercializava, né? E essa empresa foi tomando corpo, era uma empresa familiar, as coisas foram evoluindo, a cidade foi crescendo, e essa empresa familiar, em determinado momento da história, ela pega o setor de materiais de construção que tinha dentro da empresa, que naquela ocasião se chamava JB Curvo, de João Barbuíno Curvo. Volta lá, produção, por favor. Essa empresa pega o seu setor de materiais de construção e começa a especializá-lo e o transforma em um setor específico de tintas. E aí nasce, então, a Casa das Tintas. Engraçado isso, Lauro, que a gente... só dar um adendo aqui, que hoje a gente fala de marketing digital, que você tem que ter um nicho e depois um subnicho. O que que lá o pessoal fez da época lá, o JB Curvo? Exatamente. Dentro de um, digamos assim, uma loja de departamentos, Era o que era né? na época, exatamente. Na época, o que ele fez? Ele pegou, tinha já um produto ali dentro, e ainda tinha um outro setor que era da construção civil. Exatamente. Ele subnichou nas tintas. Exatamente. Olha só a inteligência da família na época. Ele tinha, como você disse, era como se fosse uma espécie de empresa de departamento da época. Exato. Ele entende uma necessidade de atendimento ao mercado baseado no volume de construções que a cidade estava evoluindo, 70 anos atrás. Nossa. E ele especializa aquilo em tintas e toda essa história origina no que é a marca hoje, né? Exatamente. Então, só continuando a história. Nasce, então, a Casa das Tintas. Uma loja especializada em tintas, é uma loja multimarcas, essa loja ela existe até hoje. Para quem é aqui da cidade de Cuiabá, nós temos 2 unidades da Casa das Tintas em Cuiabá. Fica uma na Carmindo de Campos e uma no bairro do Porto. Essa loja do bairro do Porto é o endereço original que nasceu a JB Curvo. Óbvio que hoje em dia já expandiu, já cresceu para as laterais ali do terreno, a loja está muito maior, mas a loja nasceu lá. Aonde Tudo começou? nasceu onde é hoje. Então, hoje, a Casa das Tintas de Cuiabá, do bairro do Porto, é a loja matriz e a loja original e originária de toda essa história, né? E aí, parte-se, então, por um crescimento acelerado dessas lojas, e aí começa, então, uma espécie de expansão. Abre-se loja em outras cidades, em outros estados, e a coisa vai tomando corpo, tomando corpo, tomando corpo. E hoje, a Casa das Tintas concentra-se com 5 unidades. Nós temos 2 unidades em Cuiabá, né, Carmindo de Campos e o bairro do Porto, que é a matriz. Nós temos loja em Campo Grande, nós temos loja em Primavera e temos lojas em Rondonópolis. Ótimo. Né? Produção, coloca para nós aí o Instagram da Casa das Tintas, bem no início, que daí dá para ver os polos lá que estão certinho. Dá pra ver. Uhum. Lá. Olha lá, ó. Ali tem Campo Grande. As lojas são, né? Campo Grande, Rondonópolis, Primavera do Leste e 2 em Cuiabá. Ótimo, né? ótimo. São lojas multimarcas, né? A loja não perdeu o cunho de atender o cliente com a maior variedade possível. E, além disso, qual sempre foi o grande desafio da loja? Atender o consumidor, oferecendo um bom serviço, oferecendo o melhor atendimento possível e a melhor solução, né? Quando você especializa uma loja, independente de ser de tinta, de telha, de qualquer tipo de material, ao contrário de quando você tem um material de construção que abrange tudo, a ideia da concentração, da especialização, é justamente prestar o melhor serviço naquele nicho. Então, vou dar um exemplo prático. Se você for hoje na loja Casa das Tintas, que é uma loja especializada em tinta, o atendimento direcionado a você não vai ser necessariamente um atendimento para oferecer o que você está indo buscar, mas um atendimento para tentar solucionar o problema que você tem na sua obra. Exatamente. Então, às vezes, você vai querendo comprar uma lata de tinta e você percebe que você precisava primeiro limpar a superfície, preparar a superfície, impermeabilizar, para depois, no final, realizar a pintura. Né? E outra coisa também, que eu vou dar mais uma complementação nisso aí, Lauro, que é o seguinte: às vezes o cliente chega lá buscando o que ele deseja, e a Casa das Tintas entrega o que ele precisa. Porque eu quero pintar uma superfície, ele vai lá e pede uma tinta que não tem nada a ver com aquela superfície.
além do tratamento da superfície, que vai agregando, não é isso? Exatamente, Lindomar. O que nós costumamos dizer nos treinamentos? Sejam treinamentos para pintores, para revendedores, para arquitetos e por aí vai. A tinta em si, ela é basicamente 10 a 5% do resultado do que você vê na parede. Exatamente. Os outros 90% a 95% é a preparação da superfície, que é a parte que você não vê. Então, muita gente chega na loja querendo comprar a tinta mais cara que tem, o que está correto, porque vai ter melhor qualidade na parede, mas esquece que ela precisa realizar o procedimento de preparação da superfície correto. Senão ela está pegando uma lata de tinta caríssima e jogando fora. Rasgando dinheiro. Rasgando dinheiro, exatamente. Porque a qualidade daquela tinta que está ali não vai ser percebida justamente porque a superfície não está preparada corretamente. E essa preparação da superfície, ela vai desde a durabilidade do produto, do desbotamento, do descolamento. Então, assim, quando você procura uma loja especializada em tintas, como é o caso da Casa das Tintas, você provavelmente vai sair de lá com a solução completa para a sua necessidade. E que não necessariamente é o que você foi buscar. Exato. Porque às vezes você não tem conhecimento do seu problema. É isso, né? que eu falo. Do desejo, o cliente busca o desejo e você entrega a solução. Entrega a solução. Do que ele precisa. E aí, por exemplo, assim, o legal é também que vocês fazem essa assessoria lá para eles na hora, né? Todos os vendedores, a equipe toda do comercial já faz isso. Porque ele pensa assim, eu quero levar uma tinta com brilho e a parede dele é toda imperfeita. Vai apresentar muito mais a imperfeição. Então, quer dizer, Exatamente. A expectativa e realidade acaba frustrando o cliente. Exatamente. Lindomar, você falou uma coisa muito interessante, olha só. Bom, são mais de 70 anos de história no mesmo lugar. Uma empresa não tem mais de 70 anos de história no mesmo lugar sem prestar o melhor atendimento possível para o consumidor, senão já teria fechado as portas, Exatamente. Ainda mais nas dificuldades que enfrentamos hoje em dia. Então, quando você diz dessa assessoria prestada, você foi no ponto-chave do serviço da Casa das Tintas. A Casa das Tintas ela é uma empresa totalmente especializada em resolver a sua solução de pintura, de acabamento final. Seja uma pintura residencial, que a gente chama imobiliária, seja uma pintura comercial ou mesmo uma pintura industrial. Então, vou dar um exemplo prático. Se estiver construindo um shopping aqui em Cuiabá e esse shopping precisar de todo um pavimento epóxi, na Casa das Tintas você encontra. Se você estiver tocando, por exemplo, a obra de uma indústria e precisar de uma tinta específica para aguentar temperaturas de 600, 700, 1000 graus, a Casa das Tintas tem o produto que te atende. Então, na verdade, quando você pega uma loja especializada como a Casa das Tintas, você tem o produto ideal para a solução que você precisa, né? E tudo isso vem a partir do momento que você tem uma empresa especializada em um nicho. Exatamente. Você não encontra esse tipo de assessoria em uma loja muito pulverizada. Não que eles não saibam, mas é que não é o cunho do negócio. Exatamente. Né? Quando você tem uma loja muito pulverizada com um material de construção, por exemplo, ele é especialista em te atender com um pouquinho de cada coisa. Exatamente. Ele não está preparado para aprofundar Exatamente. Na quantidade de produtos para aquele nicho, para aquele setor. No caso, para aquela, no caso, tintas, então, ele tem algumas coisas que vai atender o trivial. Exatamente. Mas se você quer você necessita para determinados fins uma tinta mais específica, aí tem que ser uma loja especializada. Exatamente, você chegou no ponto, né? E essa loja especializada, obviamente, todos os vendedores que estão lá são vendedores já treinados com muitos anos de casa e vão saber identificar qualquer problema necessário, ou qualquer problema existente, perdão, que a sua obra venha a ter, ou já prevenir, para você levar o produto correto, para a sua obra não ter um problema futuro. Exatamente. Né? Porque você foi muito inteligente e muito assertivo nessa questão do brilho da tinta. O que acontece? Quando você pega a tinta, você tem basicamente, resumidamente, 3 acabamentos. Acabamento fosco, acabamento acetinado e acabamento semibrilho, né? O acabamento fosco, obviamente, é fosco, o semibrilho é o mais brilhante que tem da linha imobiliária e o acetinado é o meio termo, né? Então, o que acontece? Quando você aplica um acabamento fosco na sua parede, ele tem a característica de disfarçar imperfeições. O que seria esse disfarçar imperfeições? Se a parede da sua casa não está perfeitamente maciada e lixada, ela tem alguns leves desníveis ou leves arranhados. Quando você passa um produto fosco, óbvio que aquilo aparece porque está lá na parede, mas em uma intensidade muito menor. E quando você passa um acabamento acetinado ou semibrilho, o reflexo do produto, que é o brilho no caso, ele marca muito mais esses
defeitos. A né? luz vai entregar. A luz vai entregar. Então, na verdade, assim, por que é interessante quando a gente diz a questão da assessoria da Casa das Tintas? Quando você chegar lá e pedir um certo produto, eles vão te entrevistar. Olha, o seu produto é para qual necessidade, como funciona e por aí vai. E qual que é o acabamento que você quer? Bom, eu gostaria de um acabamento semibrilho. Perfeito. Mas a sua parede está em condições excelentes de aplicação? Porque senão acontece exatamente o que você falou, Lindomar. O sonho vira um pesadelo, Exato. porque você vai olhar para a parede todo dia, você vai ver um monte de reflexo de desnível e a culpa não é do produto, é a preparação da superfície que eu te falei lá no início da entrevista. Exatamente. E a mania dos proprietários, do cliente que está contratando o pintor, é que na fase do pintor ele quer que ele faça milagre. Às vezes o pedreiro foi rebocar a parede e fez ela, que dá até dó. E aí ele quer que o pintor vá lá e faça milagre. Lógico, ele vai tentar chegar, vai dar uma maciada, vai trabalhar a parede, mas é tudo uma cadeia. É o que a gente fala, né, Lauro? Porque se não tiver qualidade, desde a fundação até a chave ali na porta, em algum momento, aquela sequência de execução, ela vai se tornando... ela não terá qualidade como necessária, porque em alguma etapa foi falhada. Exatamente. Você falou uma coisa importante do pintor com o pedreiro. Isso aqui é até legal esclarecer para o público que está nos assistindo. A massa PVA, a massa corrida, como nós chamamos comumente, ela é o que a gente chama de massa de nivelamento. Ou seja, ela não tem o poder de realizar preenchimento, porque ela racha. Então, se quando o pedreiro rebocou a parede ficou desnivelada, às vezes o consumidor acha que é só passar uma massa PVA que vai alisar, vai ficar bonitinho, vai ficar correto. A massa PVA você aplica de 1 a 2 milímetros de espessura. Então, assim, na verdade, ela é praticamente só para, em termos mais coloquiais, alisar o reboco que está aplicado. Então, por exemplo, se a sua parede tem muito desnível, buraco, qualquer coisa, tem que refazer o reboco ou entender a necessidade de cada um. Ou, dependendo da situação, utilizar o que seria uma massa de preenchimento, que não é necessariamente a massa PVA, são situações diferentes. Exatamente. E se você usar uma massa PVA, que é a massa corrida, para preencher alguma coisa, ela com o tempo vai rachar, porque ela não é própria para aquilo. Não é própria para aquele Não é fim. própria, né? Então, assim, às vezes você querer que o seu pintor faça um milagre, sai mais caro do que você contratar um pedreiro e refazer. Exatamente. Até porque você vai comprar uma lata de tinta maravilhosa de R$500, e aí você vai querer economizar para nivelar o reboco, já que você não quis contratar o pintor, não vai ficar legal, você vai ter que arrancar tudo depois e você acabou de jogar uma lata de R$500 fora porque não fez a base correta. Né? E aí a gente entra naquela palavra que eu falo para você, planejamento. Exatamente. Né? Que lá atrás é aquela coisa, você quer fazer a coisa bem feita na sua obra, gente, planejamento do começo ao fim. Uma das soluções que dá para fazer também, que ainda é meio paliativo, é o revestimento de gesso, para preencher os vãos. Se refaz ali, ele não trinca, não faz nada, depois você vem dando o tratamento necessário para o recebimento da tinta. Exatamente. Está ficando cada vez mais comum aqui na nossa realidade o uso de drywall. Isso. Né? Então, assim, existem produtos específicos para drywall também. As tintas comuns de alvenaria, digamos assim, elas possuem uma performance diferente quando aplicada no drywall comparada a produtos específicos para drywall. Então, assim, tem essa especificidade também. E às vezes as pessoas falam, é tudo tinta. Mais ou menos. Não funciona bem assim na prática. Né? Exatamente. Porque a pessoa leiga, ela não entende. Ela vê uma lata, não entende o porquê. Porque, volta lá, gente, no site da Max Vinil, produção, por favor. Porque daí entra a questão toda de um trabalho por trás, entre os selos também, né, que eu gostaria que você falasse um pouco. No site, fazendo favor, produção da Max Vinil, no site, aí, pode ir descendo, por favor, pode subindo, não, aí mesmo, dessa página, pode descer, não, volta lá, isso, desce, produção, pode descer, selos de qualidade, aí, por favor. Bom, Lindomar, vou contar um pouquinho dessa questão de como nasceu a Max Vinil. Tá? Eu contei a história de onde originou a Casa das Tintas. Casa das Tintas. Né? Casa das Tintas hoje 5 lojas, nós falamos um pouquinho da Casa das Tintas.
mas eu ainda não cheguei na onde nasce a marca Max Vinil. Determinado momento da história, a Casa das Tintas vem crescendo e vem se expandindo, e a família entende a necessidade de verticalizar o processo. O que seria verticalizar o processo? Começar a produzir as próprias tintas, né? A Casa das Tintas é ainda e sempre foi uma empresa especializada em tintas, só que multimarcas. Ela nunca foi exclusiva Max Vinil, sempre vendeu outras marcas diversas. Isso desde né? sempre, né? Desde sempre, sempre foi assim e nunca mudou esse perfil. Só que em determinado momento da história, mais exatamente em 1990, nasce a primeira indústria de tintas Max Vinil, que começa a produzir os próprios produtos. A Casa das Tintas continua como uma loja de varejo especializada em tintas, como sempre foi, mas nasce a indústria de tintas Max Vinil com um portfólio próprio e começa a sua expansão. A partir do momento que nasce essa marca, são empresas diferentes, por mais que seja a mesma empresa familiar, são administrações diferentes e cada uma segue o seu rumo. Uma atendendo o varejo, né, e outra atendendo a indústria. Né? No caso, a indústria atendendo revendedores. Né? Essa indústria começa a tomar corpo, né? O parque industrial da Max Vinil fica no Distrito Industrial de Cuiabá. A coisa começa a dar tão certo, começa a vender tão bem, que o seu Joaquim, que é o Joaquim Curvo, presidente do conselho da Max Vinil hoje, né, o sócio proprietário, ele analisa o mercado brasileiro e vê uma oportunidade de expansão. E nessa oportunidade de expansão, ele abre 3 outras indústrias Max Vinil para produzir em outras regiões do Brasil. Então, ele fica com a matriz aqui em Cuiabá, no Distrito Industrial, que é onde a marca nasceu, abre uma unidade em Recife, abre uma unidade em Minas Gerais e abre uma unidade em Goiás, né? Mais especificamente na cidade de Aparecida de Goiânia, que é colado com Goiás, é como se fosse Cuiabá e Várzea Grande, para quem não conhece. Ele abre essas 3 outras indústrias e começa a expandir o mercado. Só que ele começa a expandir o mercado, determinado momento da história, ele decide por encerrar as atividades de Recife, ele trancou a porta lá e fechou aquela unidade, e encerra a unidade de Minas Gerais, ficando produção somente na unidade de Cuiabá e na unidade de Goiás, né, de Aparecida de Goiânia. Os 2 polos, né? Os 2 polos. Tá? Entendi. Só complementando. E aí, com esses 2 polos, ele começa uma expansão mais regionalizada, entendendo geograficamente como era a melhor entrega. Então, ele pega a unidade de Goiás e começa a expandir para os estados ali do entorno, como Tocantins, Maranhão e vai subindo. E ele pega Mato Grosso e cuida da parte de cá, pegando Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, cuidando essa parte de cá, né? E assim, ele vai tocando o negócio até o que nós temos hoje em dia, certo? Ótimo. E a expansão, a capacidade produtiva que dá para atingir todos aqueles estados ali, né? Exatamente. Hoje a nossa capacidade produtiva está em aproximadamente 5 milhões de litros mensais, tá? É uma produção bem considerável para o mercado brasileiro. Hoje nós podemos dizer aí que estamos entre as maiores indústrias do Centro-Oeste, se não a maior. Tá? Estamos basicamente em boa parte dos estados brasileiros. A expansão já chegou em Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Maranhão, Pará, além dos já conhecidos, né, Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, e tem um projeto de expansão muito promissor e muito agressivo. Né? O ano de 2020 foi um ano muito complicado para todo mundo, mas graças a Deus nós crescemos bastante. Nosso plano continua em forte expansão e a ideia é, em mais 1 ou 2 anos, estar presente em todos os estados brasileiros, tornando a empresa efetivamente uma empresa nacional, né? Uma empresa familiar local, tornando-se efetivamente nacional. E o legal é que ela é da nossa terra, né? O legal é que é da nossa terra. Isso que... Tem um fator muito interessante que eu gostaria de comentar aqui com o pessoal. Em 2017, mais exatamente no meio de 2017, o senhor Joaquim, né, presidente do conselho, ele entende a necessidade de uma profissionalização e expansão nacional da indústria. E aí, o que ele faz? Ele começa a estruturar todo o corpo administrativo, coloca um outro diretor que é mundialmente conhecido e experiente na área, né, que é o seu Everton Santos, e aí, daí para frente, começa-se fortemente esse processo de expansão que eu comentei com vocês. Né? Nesse processo de expansão, o que a marca faz? Primeiro, uma repaginação completa de toda a sua identidade visual, toda a sua marca, logomarca, produtos, toda a linha de comunicação da empresa é revista, até porque quando você vai
por uma briga nacional, muita coisa muda, então você tem marcas fortes no mercado e você tem que atuar fortemente desde a parte de comunicação com a parte de produto. É revisto todo o portfólio de produtos e aí começa, depois disso, um trabalho de permear o mercado, né? De pulverizar, de expandir e de atingir novos mercados que antes não estávamos presentes. Só que a parte interessante do projeto é que, por mais que a gente tenha hoje um projeto de expansão e nacionalização, uma coisa mais agressiva do que comumente era, a Max Vinil deixou de ser uma empresa familiar, mas não deixou de ser uma empresa de família, que são coisas muito diferentes. Exatamente. É importante a gente citar, né? Por que a gente diz isso? Porque todo aquele cuidado com as pessoas, com o colaborador, como se todos fossem da nossa família, que na verdade são, isso foi mantido na empresa, né? Então, nós deixamos de ser uma empresa familiar do ponto de vista de administração e expansão, mas continuamos sendo uma empresa de família, onde nós cuidamos das pessoas, queremos o bem-estar de todo mundo e o nosso crescimento ele está baseado em valores da indústria. Então, por exemplo, uma coisa bem comum de falar, mas que lá na verdade acontece. Nós não praticamos no mercado nenhum tipo de crescimento antiético e agressivo a ponto de desfazer dos nossos concorrentes ou de explorar, por exemplo, nossos colaboradores. Isso não faz parte do cunho administrativo da Max Vinil, né? Nós temos uma ética por trás, nós cuidamos dos nossos colaboradores para que todos possam trabalhar. E quando eu falo dos nossos colaboradores, eu incluo tanto Casa das Tintas como Tintas Max Vinil, porque o pensamento é um só para o grupo, né? É importante que as pessoas gostem de trabalhar lá, que elas se sintam em casa, que elas tenham orgulho de pertencer. É isso que a gente gosta muito de dizer lá. Esse crescimento só é possível, que é o que está acontecendo com a Max Vinil hoje e com a Casa das Tintas também, a partir do momento que todos se sentem parte e crescem junto. Então, por que eu gosto sempre de ressaltar isso? Hoje nós temos uma administração de nível nacional e nível de multinacional, digamos assim, só que aquele cunho de empresa de família, que é diferente de empresa familiar, nós não perdemos, que é cuidar do colaborador, fazer com que eles se sintam parte, com que ele tenha opinião dentro da empresa. E é isso mesmo que faz a diferença, porque uma empresa, ela só prospera quando ela entende que o bem maior que ela tem são as pessoas. Exatamente. E os produtos que são feitos ali são para pessoas. Exatamente, exatamente. Até porque, vamos lá, olha só, quando a gente fala em tintas, né, mais especificamente, já que nós estamos falando aqui de obras, existe uma associação brasileira, que é interessante a gente comentar, que se chama Abrafat. É a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. O que essa associação faz? Ela é uma associação, na verdade, que foi criada pensando, Lindomar, no bem-estar do consumidor, não necessariamente da indústria de tintas. E eu vou explicar para vocês o porquê. A partir do momento que a Abrafat é criada, ela começa a normatizar e categorizar tinta. Em que sentido? Então, por exemplo, eu vou falar mais para frente especificamente de cada produto, mas eu vou explicar um pouco agora para facilitar. A Abrafat cria categorias de produtos. Então, por exemplo, ela cria lá tinta premium, tinta standard, tinta econômica e por aí vai. E a partir do momento que ela cria essa categorização, ela passa a exigir das empresas afiliadas ao programa, né, que eles respeitem as qualidades exigidas dentro de cada categoria. E por que isso é muito importante para o consumidor? Se você é um consumidor atento, quando você vai comprar um produto, você pode se preocupar pouco com a marca e mais com a categoria que ele está encaixado, desde que a marca esteja dentro do programa da Abrafat, obviamente, porque se você se preocupar com a categoria do produto que você está comprando, você tem certeza que está comprando um produto de boa ou de má qualidade, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês comprarem um produto premium Max Vinil, podem ter certeza que ele tem a qualidade idêntica ao produto premium das maiores marcas do Brasil, certo? E isso, por que eu falo que é uma coisa muito importante no ramo da construção? Porque nem todos os produtos, como por exemplo, piso, torneiro, por mais que cada um tenha a sua classificação, nem todos isso é tão visível e tão aparente. Porque no caso das tintas, é exigido que isso fique na face da lata em tamanho destacado. Então, quando você vai em uma loja e compra um produto premium Max Vinil, você pode ter certeza absoluta que você está levando a melhor qualidade existente em tintas com o melhor preço possível. E isso é muito bom para o consumidor, porque você acaba levando o que você está pagando e não gato por lebre. Exatamente. Esse é o cunho totalmente do programa, Lauro, para que nós possamos levar esclarecimentos. Gente, o papo tá bom. Lauro, segura aí. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos rapidinho, gente.
É fácil comprar o seu ingresso para o Aquapark Pantanal. É só usar o Pix. É isso mesmo, com Pix, você compra rápido e fácil e garante um final de semana maravilhoso para a família toda. Use o Pix e compre a qualquer hora o seu ingresso. Ligue agora para 99918 9040. Pegue a chave do Aquapark e compre já. Pix e Aquapark agora ficou fácil. Ligue já, compre agora. 99918 9040. Conheça as lojas Cloro Mato Grosso. Lojas completas com diversos produtos para limpeza doméstica, industrial, automotiva, tratamento de piscinas e produtos químicos pertinho de você. São 6 lojas para facilitar a sua vida. CPA 2, Parque Cuiabá, Tijucal, Goiabeiras, Cristo Rei, Centro de Várzea Grande e agora também a nossa loja online, cloromt.com.br. Atender bem em cada detalhe. Lojas Cloro Mato Grosso. Limpeza pertinho de você. Que tem a cara do Mato Grosso, chegou em Cuiabá. Chegamos! Rádio Conte. Rádio Conte. A programação que tem a sua cara. O clima que tem tudo a ver com você. A Rádio Conte chegou em Cuiabá. Sintonize 103.7 e divirta-se. Rádio Conte 103.7. Onde você estiver. Onde você estiver, Rádio Conte. Estamos de volta com o nosso programa Soluções Urgentes. E hoje, gente, o nosso convidado que está aqui hoje é o Lauro, da Casa das Tintas e Max Vinil. Mas só que antes de retornarmos aqui ao nosso bate-papo bastante bacana, eu quero fazer uma divulgação de um projeto social, gente. Coloca aí, produção do projeto social, por favor, a imagem na tela, sobre como as pessoas podem mudar a vida de alguém que você conhece, por exemplo, uma pessoa carente lá, de 5 a adolescentes de 15 anos, que queiram começar a engajar no esporte, no tênis. E aí, gente, tá lá nesse telefone, 999671730. Entra lá, já faz lá a solicitação para que você possa dar oportunidade a essas crianças que possam ter um futuro brilhante jogando tênis. E lembrando, gente, esporte é vida e tênis é como é que eu falo, uma filosofia de vida. Fica a dica aí para vocês, souberem de alguém, anote o telefone lá para entrar em contato. Então, Lauro, estamos de volta aqui. Está muito interessante, gente, essa questão de esclarecimento sobre, primeiro, a história, né? Nenhuma empresa ela nasce do nada, ela precisa nascer da necessidade do ser humano. E aí nascem as empresas. E a Casa das Tintas ela veio fazer parte do crescimento de Cuiabá, trazendo a sua contribuição para Cuiabá. Surgiu a Max Vinil e hoje a Max Vinil é nível nacional. Né? Então, Lauro, produção, coloca para nós aí o site em produtos lá da Max Vinil, por favor. Agora eu gostaria, Lauro, que você comentasse um pouquinho de cada produto ali para que o consumidor ele possa entender um pouco mais sobre essa questão dessa gama, né, de produtos que nós temos. Olha lá, começando com a linha Super Premium. Exatamente. Bom, caro telespectador, vamos lá. Eu vou contar para vocês um pouquinho do nosso site, como que ele está organizado, porque eu sei que eu não vou conseguir passar todas as informações aqui para vocês, não vai dar para esclarecer tudo, mas vocês com certeza vão conseguir tirar todas as dúvidas necessárias acessando o site, que é maxvinil.com.br, né? Então, deve estar aparecendo aí para vocês a nossa aba de produtos, e vocês podem perceber que o site está dividido por categoria de produtos. Voltando um pouquinho nessa questão da categoria, que é o que eu estava explicando agora há pouco para vocês, antes do break. Quando nasce a Abrafat, que é aquela Associação Brasileira de Tintas, e normatiza os produtos, poucas indústrias, no Brasil nós temos aproximadamente só 35 indústrias que fazem parte do programa da Abrafat, e a Max Vinil é uma delas, tá? Dentre mais de 2.000 indústrias não cadastradas existentes, tá?
A partir do momento que nasce essa associação e essa associação normatiza a tinta, as tintas passam a ser categorizadas. E quando eu digo categorizadas, são categorizadas, Lindomar, pela qualidade e não só pelo acabamento. Porque anteriormente funcionava mais ou menos assim. Você ia comprar uma tinta, você poderia escolher entre tinta fosca, semibrilho ou acetinado, igual eu tinha dito aquela hora. Hoje, com a Abrafat, né, não só hoje, porque a Abrafat já tem um bom tempo de mercado, mas com a entrada da Abrafat e a categorização do produto, você passa a ter produtos categoria Super Premium, que é uma categoria que inclusive acabou de ser inaugurada pela Abrafat, com produtos muito, mas muito acima do que eram os produtos tidos como Premium anteriormente. E a Max Vinil é uma das únicas no Brasil que já tem uma linha de produtos analisada e auditada como Super Premium no Brasil. As outras marcas de renome ainda não possuem um produto, tá? De altíssima qualidade. É de altíssima qualidade. Só para vocês terem uma ideia assim bem aproximada, a tinta Super Premium da Max Vinil, ela tem 4 vezes mais resistência do que a tinta Premium, que já era super resistente. Nossa. Ou seja, só um dado técnico básico aqui para vocês. Na categorização de tinta, elas passam por alguns processos técnicos de análise e um desses processos é o teste de lavabilidade. No teste de lavabilidade de uma tinta Premium, a Abrafat, o seu laboratório de análise, ela exige que a tinta resista 100 ciclos de lavabilidade. O que são esses 100 ciclos? Tem um equipamento que simula uma bucha, essas buchas residenciais de lava-louça, simulam uma bucha daquela com uma força constante, passando 100 vezes sem que a tinta saia. Gente, lembrando que estou falando de testes de laboratório, tá? Então, uma tinta Premium resiste 100 ciclos. Uma tinta Super Premium, pela Abrafat, ela teria que resistir no mínimo 150. Só que como nós estamos num processo de expansão e a nossa meta é ser referência no mercado, nós fizemos questão de lançar a melhor tinta que existe no Brasil hoje, dentre qualquer marca. A nossa tinta Super Premium hoje, ela resiste 400 ciclos. Nossa. Então, só ressaltando, uma tinta Premium normatizada pela Abrafat resiste 100 ciclos, uma tinta Super Premium normatizada pela Abrafat rende 150 ciclos de resistência e nós lançamos uma tinta que suporta 400 ciclos de resistência. Está acima da exigência lá, né? Está muito acima da exigência. E isso tudo é pensando em oferecer o melhor produto para o consumidor, para que ele possa reconhecer toda a qualidade do produto Max Vinil, né? Mas, Laura, a tinta de vocês está categorizada como Super Premium? Está categorizada como Super Premium, mas é um produto muito acima, muito além do que a norma exige. E isso foi uma estratégia da própria Max Vinil em lançar um melhor produto existente no Brasil na categoria de tintas acrílicas. Aí você me pergunta, Laura, então quer dizer que qualquer tinta para pintar a parede da minha casa, de qualquer marca que eu for comprar, que não seja essa Super Premium da Max Vinil, ela é muito inferior? Sim. Essa tinta que eu estou te falando, que no caso é a Supermax, deve estar aparecendo aí na tela para o pessoal, ela é a melhor tinta existente hoje no Brasil, tratando-se de tintas acrílicas para paredes, né? Por que eu digo para paredes? Porque se você for pegar esmalte para metais, para madeira, é uma outra classificação, uma outra situação, né? Então está aparecendo aqui para o pessoal no telão, vocês podem ver diretamente no nosso site que vocês começam pela categoria Super Premium. Na categoria Super Premium nós temos o produto Supermax, que é esse produto que eu estou falando para vocês, que é uma tinta que possui basicamente a melhor das melhores matérias-primas existentes hoje no mercado. A melhor tecnologia existente para a produção de produto está implementado dentro dessa embalagem. As melhores matérias-primas dentro dessa embalagem. Então, Lauro, eu vou construir a minha casa num condomínio de altíssimo padrão e eu quero que a minha casa tenha simplesmente o melhor produto no quesito pintura. Que produto que eu tenho que levar? Primeiro, cuida da superfície corretamente, tá? Porque essa tinta ela não é barata, senão vai jogar uma lata de tinta fora. Mas depois que preparou a superfície corretamente, se você busca um melhor produto, onde você vai ter ultra lavabilidade, ultra cobertura, ultra resistência, é Supermax. E só de um esclarecimento, Lauro, porque às vezes a gente entende, mas o consumidor não. Essas tintas, tanto a Super Premium, é para área interna e externa? Exato. Vamos lá, vou chegar nessa parte agora. A questão de pintar externa ou internamente, ela funciona da seguinte maneira. Existem 4 categorias de tintas para alvenaria, né? Você tem Super Premium, Premium, Standard e Econômica. A única tinta que é exclusiva para a área econômica, para a área interna, é a categoria Econômica. Então, as outras 3 categorias são tanto para a área interna quanto para a área externa. O que vai mudar de uma categoria para outra é a qualidade da percepção do acabamento,
Sabe quando você vai na casa de alguém, você olha aquela pintura, coisa mais linda, você passa a mão, parece que a tinta é sedosa, tem um aspecto diferente? Isso é perceptível de uma categoria para outra, tá? Então, obviamente, quanto mais acima a categoria, no caso Super Premium, aí vem Premium, né? São os melhores acabamentos. Não que a Standard e a Econômica não tenham bons acabamentos, mas são acabamentos equivalentes à categoria. Condizente à categoria. Condizentes com a categoria. Então, aqui eu gosto de deixar claro, porque eu já vi muita gente tratando o seguinte. Eu vou comprar uma lata de tinta. Você quer a primeira, segunda ou terceira linha? Na verdade, não existe primeira, segunda ou terceira linha. Existe qual a sua necessidade e quanto você está disposto a investir para ter um melhor acabamento ou a melhor durabilidade. Muda até a conversa. Muda a conversa, porque na verdade, não tem, por exemplo, no mix da Max Vinil, uma tinta de terceira linha. Se você quer uma tinta econômica para pintar uma parte interna da sua casa e é aquilo que você está buscando, a tinta econômica é a alternativa mais em conta que tem. Vai te atender Vai perfeitamente. te atender. É uma tinta normatizada pela Abrafat, que é a Associação Brasileira, é um produto de extrema qualidade que se encaixa numa categoria econômica. Então não é terceira linha. Porque se fosse pensar por esse lado, hoje a Super Premium seria primeira linha e uma tinta Premium, que é Premium, seria o quê? Segunda linha? Não tem, não casa. Então, na verdade, exatamente. a gente tem que entender a necessidade. Então, essa parte de pintura externa e interna funciona na prática da seguinte maneira. Tirando a tinta da categoria econômica, todas as outras servem para pintar tanto internamente quanto externamente. Aí alguém pode perguntar, mas Lauro, se uma tinta standard serve para pintar tanto dentro quanto fora e uma Super Premium serve para pintar tanto dentro quanto fora, por que eu vou pagar mais caro numa Super Premium ao invés de uma econômica que vai pintar ao invés de uma standard que vai pintar do mesmo jeito? A resposta está na qualidade do produto, na qualidade do acabamento, na cobertura do produto. Essa tinta Super Premium, por exemplo, ela cobre em 95 a 98% dos casos com apenas uma demão. Eu falo assim, Lauro, então eu vou repintar minha casa, vou precisar de quantas demãos? Muito provavelmente uma demão ela vai cobrir e vai dar acabamento. E aí entra um quesito muito importante que você, consumidor, precisa fazer conta na hora que você vai dar andamento na sua obra. E isso não é só tinta. Nós temos um costume que nem sempre ele é mais vantajoso de levar em conta o valor, no caso das tintas, da lata. O preço da lata. E não a qualidade do produto que está ali dentro. O que isso quer dizer? Vamos pegar uma situação hipotética, comparando uma tinta Premium com uma tinta Super Premium. Quando você pega uma tinta Super Premium, ela rende até 400 metros quadrados por demão. Então vamos fazer uma continha rápida aqui. Se eu tenho uma tinta que rende 400 metros quadrados por demão, se eu tiver que, na pior das hipóteses, dar 2 demãos, eu vou cobrir, no mínimo, 200 metros quadrados. 400 dividido por 2 demãos, 200 metros quadrados. Ok. Quando você pega uma tinta da categoria Premium, a categoria Premium ela faz 330 metros por demão. Só que a categoria Premium você precisa de 2 a 3 demãos. Aqui no nosso exemplo prático, se a gente pegar a situação mais crítica, que no caso seriam 2 demãos para a Super Premium e 3 demãos para uma Premium, eu tenho 400 metros da Super Premium dividido em 2 demãos, no caso dá 200 metros acabado, e eu tenho a categoria Premium com 330 metros por demão, mas se eu aplicar 3 demãos, eu vou finalizar minha obra com 110 metros acabados. Então vamos lá. Uma lata de tinta Super Premium, 200 metros acabados, uma lata de tinta Premium, 110 metros acabados. O que isso quer dizer para você, consumidor? Uma lata de tinta Super Premium, ela é muito mais cara que uma lata Premium. Só que ela não custa o dobro de uma lata de tinta Premium. Ela deve custar uns 80% a mais. Só que ela rende 2 latas de uma Premium. Então, a partir do momento que eu compro uma tinta Super Premium, ela rende 2 latas de uma Premium e eu ainda levo de graça, no nosso exemplo, ultra cobertura, ultra lavabilidade. Todos os benefícios. Todos os benefícios. Acabamento superior. Então, essa conta que, às vezes, você, consumidor, precisa fazer lá no ato da negociação e que você encontre uma loja especializada em tintas. Porque muitas vezes você vai olhar, por exemplo, uma lata de tinta Premium 300, uma lata de tinta Super Premium 500, você vai falar, não, 500 não, você está doido. Me dá essa de 300 aqui que já é muito, para mim tá bom. E na verdade você está pagando mais caro, porque você vai ter que levar 2 latas dela enquanto você levava uma da outra. Exatamente, é o que eu falo. Entrou o planejamento, as pessoas têm que estar amparadas e assessoradas por um profissional de qualidade. Exatamente. Que aquele profissional vai te orientar isso. E além do mais, deles terem um profissional de qualidade,
A Casa das Tintas dá essa assessoria lá na hora. Dá essa Faz assessoria os lá, né? cálculos e fala, ó, se você comprar isso aqui e tal, você vai ter uma economia de X. E, gente, pega a economia de X ali de um segmento, de outro, vai somando para você ver o que não sobra numa obra. Exatamente. A economia é muito grande, tá? Você falou uma coisa importante da Casa das Tintas, que você não encontra, por exemplo, em uma loja que não tem essa especialidade. E isso eu digo para tudo. Se você for na Casa das Tintas, por exemplo, e tiver com o seu projeto, eles vão ajudar a calcular exatamente quanto você precisa de produto. E como vocês sabem, ou quem não tem o conhecimento deve imaginar, tinta é uma coisa que você terminou de usar, você até guarda, mas ocupa muito espaço, você vai demorar pelo menos uns 2 anos para repintar. Então, na verdade, assim, a partir do momento que você gasta mais do que devia e sobra uma quantidade considerável de produto porque você foi mal assessorado, é dinheiro que você está jogando fora. Exatamente. Até porque, vamos pensar numa situação aqui, você vai lá e compra uma cor verde para sua casa. Você faz a pintura, sobra um pouco de tinta verde. Você só vai reutilizar aquele verde se você sujar a parede e precisar repintar, em alguma situação como Dá essa. retoque ali. Dá retoque. Porque dali 1 ano ou 2, você já quer trocar a cor da casa. Então, aquele verde já não te serve mais. Então, às vezes, quando você vai em um lugar não especializado, você arruma vários problemas. Como, por exemplo, você vai especificar a quantidade de tinta que você acha que precisa. Você já começa comprando errado. Aí você compra menos. Você compra uma lata quando, na verdade, você precisa de 3. Quando você compra uma lata, você paga mais caro, porque você não fechou um pacote. A hora que você volta e começa a comprar, começa a pintar, o pintor fala que precisa mais, você tem que voltar e comprar de novo, e compra de novo, compra de novo, sobra, atrasa. Então, assim, ir numa loja especializada como a Casa das Tintas, você tem uma série de benefícios, tá? Que Exatamente. são benefícios voltados para o melhor serviço para o consumidor. E quando você adquire produtos Max Vinil dentro da categoria correta, conforme eu estava explicando para vocês, vocês possuem a garantia de ter o melhor produto, sempre com o melhor custo-benefício. Até porque, gente, é uma marca totalmente regional mato-grossense, né? Então, a partir do momento que a gente valoriza essa marca que é nossa, que é daqui, nós estamos ajudando não só a valorizar a nossa cultura, mas valorizar toda a nossa região, porque é um Sim. dinheiro que fica aqui e é reinvestido na sociedade. Gera né? emprego, gera tudo Exatamente, aqui. exatamente. Lauro, não tem como a gente não falar, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Desde o ano passado, a gente está aí imerso, né, numa pandemia. Exatamente. E como que foi isso, esses desafios para a Max Vinil, tanto para a Casa das Tintas também, né? Claro, claro. Lindomar, bom, vamos lá. Nós tivemos, no começo de 2020, né, obviamente nós não, todos nós aqui, tivemos uma surpresa muito negativa, que foi a chegada da pandemia no Brasil e, obviamente, foi chegando do extremo do país para cá e, consequentemente, nós fomos atingidos, assim como absolutamente todos os outros comércios, né? Naquela situação muito desafiadora e desconhecida, que ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia se tudo fecharia as portas, se não fecharia, se teria lockdown, se não teria, nós tomamos algumas medidas para manter o nosso negócio ativo. E essas medidas foram medidas para que a gente pudesse simplesmente restringir ao máximo todos os gastos desnecessários para manter não só a estrutura, mas o maior número de pessoas possíveis com seus empregos, né? Porque, como eu disse lá no começo, nós ainda somos uma empresa de família. E como empresa de família, nós valorizamos as pessoas que estão lá dentro. Então, para nós, antes de toda a expansão e qualquer plano que tivesse por trás para 2020, conseguir manter os postos de trabalho de todos os trabalhadores era a nossa prioridade. No caso, hoje a Max Vinil com 2 unidades, tanto a de Cuiabá quanto a de Goiânia, mais as lojas Casas das Tintas, nós temos aproximadamente 340 colaboradores, e aí você pode fazer uma conta rápida de 4 pessoas na família para cada colaborador. Nós temos aproximadamente 1.200 a 1.300 pessoas dependentes desses postos de trabalho. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande. Graças a Deus, nós conseguimos agir muito rapidamente, e quando a pandemia chegou, na verdade, no caso, quando o lockdown chegou, que foi no mês de março aqui, e em Goiânia também, na verdade, nós já estávamos preparados e já estávamos com tudo muito restrito, né? Falar para você que foi fácil é mentira, porque não foi fácil para ninguém, mas nós arregaçamos as mangas e conseguimos, de uma forma, graças a Deus, muito primorosa, enfrentar essa crise e entender que, na verdade, existiam oportunidades. E as oportunidades estavam em fortalecer a parceria com os nossos revendedores, né? Estruturar nossas lojas por um novo modo de viver, um novo modelo de atendimento, para que a gente pudesse enfrentar
a pandemia e sobreviver no mercado. Graças a Deus, nós fomos muito bem, né? Dadas aí circunstâncias, não dá para falar que nós bombamos de crescer, nem vender, só que a gente até costuma dizer que nós crescemos muito mais do que a gente esperava, porque todo mundo esperava um recesso gigantesco, só que o mercado girou de uma maneira diferente. E graças a um bom planejamento lá no início, nós conseguimos atender. Então, olhando os dois polos do nosso caso, nós temos a indústria, que fortaleceu parceria com os revendedores e passou a oferecer serviços de apoio para que ele pudesse tocar o negócio dele também, porque nós, como indústria Max Vinil, nós precisamos do revendedor e precisamos que o revendedor cresça para a gente crescer junto. Então, no que nos cabia, nós os apoiamos para que eles pudessem crescer em conjunto com a gente e, graças a Deus, isso deu muito certo. E na Casa das Tintas, por sua vez, nós tomamos todas as medidas de segurança, álcool em todas as mesas e por aí vai, e melhoramos o atendimento ao cliente para que, na verdade, o consumidor que estava disposto a não viajar ou receber o auxílio, enfim, e queria ficar em casa para poder realizar uma pintura, para que esse consumidor pudesse ter a melhor assessoria e o melhor produto. Mas não só isso, só complementando, essa é a parte comercial do processo. Mas tem também toda uma parte institucional da Max Vinil como marca para o apoio ao Mato Grosso e ao estado de Goiás na ocasião da luta contra a pandemia. O que aconteceu? Em março, quando as coisas fecharam, eu não sei se o pessoal vai se recordar, na época começou aquela distribuição louca de álcool. Não Sim. tinha álcool para comprar, não tinha álcool para vender, não tinha nada. Nós paramos uma parte da indústria e passamos a produzir álcool para poder fazer uma distribuição que era basicamente no preço que a gente adquiria. Então, nós adquiríamos o álcool, adquiríamos as embalagens, fazíamos o processo de envase, de transformação do álcool líquido para álcool em gel e fazíamos a comercialização desse álcool basicamente no preço que era pago, que para nós também não era barato, porque álcool estava escasso no Brasil inteiro, e álcool não é uma matéria-prima que a gente usa comumente na indústria, e nós começamos a pulverizar esse álcool em todos os nossos revendedores. E tomamos uma atitude até anticomercial, olhando pelo lado da lucratividade, mas pró-consumidor e pró-população. Todos os nossos revendedores que adquiriam o álcool produzido pela Max Vinil, eles eram obrigados a vender o álcool num valor máximo que a gente estipulava, que era para não ter lucro em cima, mas ajudar na luta contra a pandemia. Exato. Não só isso, o governo do estado, para a distribuição de álcool para todos os hospitais e creches, enfim, tudo que estava funcionando naquele momento, o governo do estado ele não tinha possibilidade de invasar, nem de comprar, enfim, não tinha como atender. O que aconteceu? Várias indústrias se sensibilizaram com aquela situação, um doou a embalagem, o outro doou o álcool e por aí vai, cada um foi doando uma coisa, e nós, como tínhamos uma indústria pronta para invasar e fazer tudo aquilo, nós recebemos todo esse álcool vindo do governo, invasamos todo o álcool, saiu reportagem na televisão, enfim, invasamos todo esse álcool gratuitamente, sem cobrar nenhum real, tudo em pró do auxílio na luta contra a pandemia, né? E esse álcool, ele chegava na Max Vinil, ele era todo envasado, fechado, lacrado, utilizava toda a nossa estrutura e a gente distribuía novamente. Distribuía não, né? Encaminhava para o governo fazia distribuição para todos os hospitais. Quer dizer, esse cunho esse cunho social e de solidariedade, Exatamente. a Max Vinil ela sensibilizou com isso, falou, eu estou aqui para ajudar, o que eu posso contribuir? Exatamente. É o que eu estava falando novamente lá no início, sem ser repetitivo. Continua uma empresa de família. E uma família, para ela continuar sempre com a base sólida e feliz, ela precisa se ajudar. E nós entendemos que a nossa família não são só os nossos colaboradores que estão lá dentro, mas é todo o Mato Grosso, todos os outros estados, na verdade, os quais nós conseguimos atingir. Atingir não, quais nós conseguimos chegar lá, né? Exatamente. Então, o que nós podemos fazer na luta contra a Covid, nós fizemos doação em lives, aquelas lives que tinham na internet, nós doamos máscaras, enfim. O que nos cabia, nós enxugamos toda a nossa estrutura para continuar sustentáveis no mercado, até porque a gente precisa sobreviver também, mas sempre deu para espremer um pouquinho mais e ajudar contra essa pandemia, porque, óbvio, é interesse de todos nós, né? Quanto antes a gente sair, antes as coisas voltam ao normal e vamos embora. Muito bacana, Lauro. Só esclarecendo aqui, que o nosso tempo já está acabando, sobre a questão de entrega de produto hoje, como é que está isso aí? Vamos lá, eu vou separar as duas situações rapidinho, só porque pode ser que nós temos muitos empresários.
nos assistindo e temos também muitos consumidores Claro. finais, né? Então, quando você olha pelo lado da Casa das Tintas, que é uma loja de varejo de tintas que atende o consumidor final, na Casa das Tintas você tem o produto basicamente de imediato, né? Ótimo. Na Casa das Tintas nós temos uma máquina que fica dentro da loja, na verdade é mais de uma, e essa máquina ela pode fazer mais de 1000 cores. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você for agora na Casa das Tintas e você tiver em dúvida da cor que você quer pintar a sua casa, nós podemos abrir um leque para você com mais de 1000 cores. É impossível você não encontrar uma cor que você vai gostar, né? Na verdade, Pode ser você aproximado, mas vai encontrar. vai encontrar. Na verdade, você vai até se confundir de tanta cor que Exatamente. tem. Esse é um outro problema do processo. E você encontra a cor que você quiser e o produto que você quiser. E essa entrega, ela é imediata. Ou seja, a tinta, ela é fabricada na hora para você. O que isso quer dizer? Laura, então quer dizer que se eu for lá e minha esposa quiser uma tinta violeta para passar em uma parede da casa, eu vou ter uma tinta violeta pronta entrega lá na Casa das Tintas? Vai. Porque nós vamos chegar lá, vou mostrar o leque para você, você vai escolher a cor violeta, e em questão de 10 ou 15 minutos eu vou pigmentar aquela tinta e você sai com ela na hora. Já está pronta. Pronta, de imediato. Mas, Lauro, eu sou uma construtora, eu Isso. preciso de 50 latas agora. Faz agora? Nós vamos pigmentar 50 latas. Vai demorar um pouquinho mais que 10 Só o minutos, prazo mas nós de vamos te pigmentar. entregar. É o prazo de pigmentar. Então, na verdade, olhando pelo lado do consumidor final, a entrega de produtos na Casa das Tintas, em qualquer loja que você for, ela é imediata, tá? E se tiver que demandar um pouco mais de tempo para uma coisa muito específica e muito especial, é coisa de 1 ou 2 dias ali, só para a gente ajustar as coisas. Então, graças a Deus, tá atendendo Atende, normal. atende perfeitamente. Pelo lado da indústria, aí a situação é um pouco diferente, porque aí é de indústria para comércio, Sim, aí e já aí os é prazos de outra entrega situação. são variados. Lauro, eu quero agradecer imensamente sua presença aqui, trazendo toda essa grandiosidade de mostrar para nós aqui o que é Max Vinil e o que é Casa das Tintas. Eu que agradeço, Lindomar, obrigado pela oportunidade, obrigado a você que está nos assistindo. É uma honra poder vir aqui contar toda a história dessa família que transformou uma empresa de secos e molhados local há 70 anos atrás aqui em Cuiabá em uma grande indústria e uma grande loja de varejo hoje que atende basicamente o Brasil inteiro. É uma enorme satisfação e eu que agradeço. Obrigado. Mandando também um abraço aqui para Neila Curvo e o Legário também, que são amigos meus também. Gente, produção, coloca para nós aí a imagem do YouTube, por favor. Gente, para você que perdeu o programa, quer assistir os outros programas na íntegra, nós temos o nosso canal no YouTube com todos os programas do Soluções Urgentes. Esse é o 31º programa do programa Soluções Urgentes. Então, quer conferir na íntegra, vai lá, Programa Soluções Urgentes, lá no YouTube, que vocês vão ter acesso, vai lá, clique em vídeos, e vocês vão ter todos os programas lá, para que você possa, com segurança, entrar nessa jornada construtiva e realizar seus sonhos sem dor de cabeça. Gente, programa Soluções Urgentes está ficando por aqui. Tá ok, produção? Programa Soluções Urgentes está ficando por aqui. Semana que vem tem mais empresas aqui trazendo soluções para você. Fique em paz, fique com Deus, até o próximo programa. Programa Soluções Urgentes. Oferecimento Sandrin Móveis Planejados. O melhor conceito em móveis planejados de Cuiabá. É Containers, construtora modular sustentável.